Bem ou mal? Bem-vindos ao nosso último vídeo da série Livre-Arbítrio, presente de Deus ou um problema a ser administrado? No vídeo de hoje, queridos, nós vamos falar sobre o princípio do livre-arbítrio e aonde o livre-arbítrio se tornou um grande problema para a humanidade, lá na origem, lá no Éden. Nós tivemos uma live dias atrás, onde falamos sobre esse tema, livre-arbítrio, presente de Deus, um problema a ser administrado, do qual motivou nós fazermos essa série que estamos fazendo aqui desse tema, né? 5 vídeos que fizemos, né? Foi segunda, terça, quarta, quinta e hoje, sexta-feira, estamos no nosso último vídeo, o vídeo de encerramento desta série. E o que me chamou a atenção na questão do que havia motivado essa série foi basicamente uma pergunta que uma irmã fez lá na nossa live, né, que nós temos toda semana uma live. Temos uma live no Facebook e uma live no Instagram. E ela fez a seguinte pergunta, disse: pastor, por que Deus colocou lá aquela árvore do conhecimento do bem e do mal? Justamente, queridos, para identificar que o homem tem o poder de fazer a sua própria escolha, as suas decisões. Veja bem, vá comigo a Gênesis, no capítulo 2, no verso 16 e verso 17. Olha só. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha que interessante. Deus então coloca no centro do jardim a árvore da vida, e todas as árvores que o homem tinha liberdade a comer, tanto a árvore da vida quanto as árvores para alimento, mas havia uma árvore da qual ele não poderia tocar, ele não poderia se alimentar. E a história conta então que a serpente, mais sagaz de todos os seres viventes que Deus havia criado, Satanás usou daquele animal para ludibriar, para enganar a Eva. Então a mulher cai no conto da serpente. E aí diz a Escritura que ela come do fruto, traz ao seu marido e ele come também. Ambos fizeram uma escolha, porque Deus deixou muito claro no texto que lemos, de que o dia em que dela comeres, certamente morrerás. Queridos, o ser humano não foi criado para o sofrimento, o ser humano não foi criado para a morte, o ser humano foi criado para a eternidade, e foi criado para viver uma vida plena em Deus. Mas as escolhas que o ser humano fez levaram ele, então, ao estágio de pecado do qual isso nos visita até hoje. Eu lembro de uma vez alguém que me mandou uma mensagem e disse: o dia que eu entrar no céu, eu vou ter um tete a tete com Adão. Nós vamos conversar olho no olho para me entender por que ele tomou essa decisão errada. E eu, naquele momento, eu disse para aquele irmão, eu digo: querido, preste atenção, veja que Adão e Eva ainda não tinham essa noção de bem e mal como nós temos. Ainda não havia neles aquela malícia como há em nós. Então, eles, de certa forma, erraram, mas erraram tendo ali um limite, né, para as suas escolhas. Agora, nós somos muito mais avançados nesse aspecto. Nós já sabemos o fruto de uma decisão errada, nós sabemos a consequência que aquilo vai ter em nossa vida. Eles nem tinham ainda essa noção do que era morrer. Nós temos essa noção. E fazemos coisas muito piores. Então nós não estamos no direito de cobrar de ninguém qualquer coisa. Nós somos responsáveis pela nossa própria escolha. Então, tanto para o bem quanto para o mal. Nós vimos no decorrer de todos esses vídeos que tivemos aqui desde segunda-feira e conseguimos perceber sobre as consequências, sobre as escolhas que fazemos. Tudo isso está relacionado inteiramente à nossa vida. Eu sei que muitas pessoas, às vezes, têm que tomar decisões pressionadas, obrigadas em certas situações. Mas, queridos, nós precisamos entender que em Deus nós somos livres. Não devemos permitir que pessoas nos pressionem a tomar decisões erradas. Por exemplo, você pega alguém que quer ser um político. Alguém que você conhece, por exemplo, alguém do teu convívio. De repente essa pessoa diz: olha, eu quero
disputar nas eleições a um cargo. E você conhece essa pessoa. Você sabe que ela é idônea, que ela é honesta, que ela é alguém gentil, alguém cortês. Mas de repente ela entra naquele sistema e começa a viver aquele mundo. A partir daquele momento ele vai ter que tomar algumas decisões de se manter de fato firme ou se deixar levar pelo sistema, porque nós vivemos num país extremamente corrupto, e não só na política. Nosso país, os brasileiros cobram, por exemplo, uma posição dos seus políticos, mas eu vejo de uma forma bem clara, quando eu vou no mercado, quando eu vou a um banco, quando eu vou a lugares públicos, eu vejo o brasileiro que cobra o seu político tomando decisões erradas. Por exemplo, eu vejo jovens estacionando em vagas de deficiente, em vagas de idoso. Isso já é errado, já é um tipo de corrupção, não que gera dinheiro ou recurso, mas a mentalidade já está corrompida. Corrupção nada tem a ver com relação a dinheiro. Dinheiro vem em segundo plano. Corrupção significa que alguém foi corrompido, não está mais fazendo o que é correto. Isso é uma corrupção. Ele está corrompido. Então, você talvez cobre das pessoas lá de cima uma postura da qual você mesmo não pratica. Então, o bem e o mal são decisões diárias que nós temos que tomar. Se você vai passar num sinal vermelho ou verde, a decisão é tua. Pode haver uma consequência. Quarta-feira falamos sobre isso, a consequência de uma escolha errada. Então, a consequência fica. Agora, no que diz respeito ao bem e o mal, nós sabemos qual é a mão direita, qual é a mão esquerda. Nós temos essa consciência. Então foi isso que eu abordei com este irmão. Né? Nós temos hoje uma consciência de erro, de morte, de certo e errado, de bem e mal, muito maior do que próprio Adão e Eva tinham lá no início de tudo. Mas era necessário ter ali a árvore do conhecimento do bem e do mal, justamente para que o homem tivesse a sua escolha. Porque se Deus havia enfatizado, era sinal de que aquilo não era bom para eles. É como o teu filho. Você chega e diz para ele quando ele é pequeno, não sobe na cadeira, não te aproxima dos armários. Você vai zelando pela vida dele. Naquele momento ele está descoberta da vida, muitas vezes o filho vai pagar para ver. E aí ele cai da escada, cai da cadeira, cai do armário, porque não deu ouvidos a você. Então, assim como uma criança toma decisões erradas pelo seu impulso, nós adultos, da mesma forma, tomamos decisões erradas e sempre esteve e está presente em nós esse poder de escolher. Agora, como saber se a escolha é correta ou ela é errada? Nós temos dentro de nós uma consciência, mesmo que ninguém nos diga, tem algo que é divino dentro de nós, que mostra, que aponta, que fica latente mostrando o que é certo e o que é errado. Mesmo que ninguém tenha te ensinado, isso faz parte da tua essência, isso faz parte da tua natureza espiritual. Por que deve ser tão enfatizado a questão de você manter alguém no caminho certo? Porque aí nós temos uma inclinação ao que é errado por causa da nossa natureza carnal. Nós buscamos sempre satisfazer o nosso ego, o nosso eu e o nosso querer. Mas lembre-se, está em nós a decisão de decidir pelo bem ou pelo mal. Que Deus abençoe a tua vida, um forte abraço e não esqueça, né? Não esqueça de deixar o teu like, a tua curtida, de se inscrever no canal e principalmente compartilhar esses vídeos. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, a tua casa e lembre-se, faça a melhor escolha na hora de decidir. Decida sempre pelo bem e não pelo mal, para que as consequências não sejam ruins, mas sejam consequências abençoadas para a tua vida. Que Deus abençoe. Paz de Cristo.